Hoje eu quero falar com você, hoje é dia dos pais, né? E eu acordei bem cedinho, como sempre faço no domingo, mas logo eu vi o pessoal se movimentando em casa, né? A Andréia com as crianças, que estão crescendo, é duro chamá-los de crianças, mas eu vi aquela movimentação, ouvi um barulho na cozinha, e dali a pouco eles me chamaram, me deram uns abraços, beijos, oraram comigo, que é maravilhoso, e me deram um cafezão assim, daquele especial, sabe, irmãos? Até eu já brinquei com vocês muitos anos atrás do Yakult, que depois que os filhos nascem a gente não toma mais Yakult, eles compraram uma coisinha de Yakult só para mim, maravilhoso, vou encher a cara de Yakult hoje, maravilhoso, que os filhos vão nascendo, a gente não tem mais como tomar isso, porque a gente deixa tudo para eles, não é verdade? Depois que os filhos nascem, mas agora eles estão comprando para mim. Então, gostei muito do presente do Yakult hoje no Dia dos Pais. Fiquei muito feliz. E como é gostoso a gente vivenciar isso, não é verdade? Alguém já fez o cálculo assim, que você tem um filho no mundo, são milhares de reais. Milhares. O pessoal estava fazendo que em 20 anos é mais de 100 mil reais, especificamente com educação, roupa. É muito mais, né, irmãos? Que a gente investe na vida dos filhos. Mas você sabe que não tem preço. Não tem preço. A gente poderia investir muito mais se tivesse, porque não tem preço você viver a experiência de pai e experimentar o amor dos filhos. Bom, eu quero falar sobre o coração do pai. Coração do pai. Coração do pai. Porque Deus é retratado na Bíblia como um pai. E isso é muito significativo, porque somente no cristianismo, esta imagem de Deus como pai, ela é realmente promovida na intensidade que deve ser, mas muitas vezes também nós como cristãos não valorizamos isso. Por exemplo, o islamismo não consegue, eles não proíbem mencionar Alá como pai, Deus como pai, mas de nenhuma forma eles incentivam ou enfatizam Deus como pai, porque eles veem Alá como grande criador, mas não como pai. Como pai. Essa referência a Deus como pai vem do judaísmo, mas se aprofunda e ganha a plenitude, grandeza, maior expressão exatamente no cristianismo, através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que expressa essa relação com Deus numa grandeza tremenda, Ele como Filho e Deus como Pai, que Ele também é Pai de cada um de nós. Então, eu queria ver com você um texto no capítulo 15 de Lucas, é um texto que nós conhecemos, mas que o Espírito de Deus tem certeza que é renovar no nosso coração nessa manhã. E você sabe que o Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós temos 3 parábolas ali, 3 parábolas. Nós temos a parábola da ovelha perdida, dos versos 3 a 7, nós temos a parábola da moeda perdida, dos versos 8 a 10, e temos a parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos perdidos, dos versos 11 a 32, todas registradas em Lucas capítulo 15. E por que é que Jesus conta estas parábolas? Nos versos 1 a 3 nós temos a resposta para esta pergunta. Por que Jesus usa dessas parábolas neste capítulo? O verso 1 a 3 de Lucas 15 diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Ou seja, Jesus conta parábolas em resposta à atitude religiosa dos líderes da sua época, atitude de incompreensão em relação a quem era Deus como Pai. Quem era Deus? Porque Jesus se relacionava com os pecadores, aqueles que eram vistos pela sociedade, mal vistos na verdade, como pecadores. Jesus se relaciona com eles, e então os líderes religiosos começam a questionar: esse homem come com pecadores, se reúne com eles. Então Jesus conta essas parábolas para revelar do coração do Pai. Essas parábolas revelam muito de nós mesmos, muito a respeito das nossas próprias atitudes, dos nossos corações, mas também revelam, e bastante, a respeito do coração do Pai. Então no verso 17 nós temos o início, na verdade no verso 11 nós temos o início da parábola do filho pródigo, que muitos de vocês conhecem a história em que o filho chega para o pai e pede a parte da herança. A Bíblia diz que ele chegou ao pai e pediu a parte da herança que lhe cabia. Ele pede isto e ele então se dirige, pega um montante e se dirige para o mundo. Muitas vezes nós nos identificamos com esse filho. Muitas vezes nós temos vontade de pegar as coisas que a gente tem, ou aquilo que a gente não tem, e sumir, desaparecer. E esse jovem fez isso.
O que é interessante na atitude do pai é que o pai respeita, ainda que fosse uma decisão louca, uma decisão errada, uma decisão egoísta, mas o pai respeita, dá a parte da herança e o filho vai. E a Bíblia diz que ele gasta tudo de forma irresponsável, que ele gasta tudo no pecado, que ele gasta com seus amigos e que ele acaba na pobreza, na miséria, a tal ponto que ele vai trabalhar para os outros para cuidar de porcos, o que para o judeu era algo extremamente ofensivo no contexto em que Jesus conta esta parábola. Ele chega ao abismo, ele chega à condição mais suja, mais baixa que um ser humano, do ponto de vista judaico, da cultura de Jesus, poderia chegar. Mas aí nós vemos o verso 17, eu coloquei o texto na projeção. No verso 17 nós vemos que esse jovem caiu em si. A Bíblia diz, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Como eu já disse, nessa parábola nós vemos do nosso coração, porque nosso coração muitas vezes é egoísta, nosso coração é insubmisso, nosso coração não tem gratidão por aquilo que nós recebemos, por aquilo que nós vivemos na casa do Pai. Revela muito do nosso coração, mas sobretudo do coração do Pai. E eu queria aqui compartilhar com você algumas palavras que revelam o coração do Pai, para que neste domingo do Dia dos Pais, você não só seja grato ao seu pai físico, o pai de laço sanguíneo, que você tem, que deve amar e respeitar e honrar, conforme a Bíblia diz, mas que você se relacione com Deus, o seu Pai Celestial, que lhe dá todas as coisas. Queria compartilhar algumas palavras que revelam o coração do Pai nessa manhã. A primeira delas é expectativa. Expectativa. Essa palavra reflete o coração de Deus, porque a Bíblia nos ensina que Deus tem expectativas em relação a mim e a você, que Deus tem realmente uma expectativa de ver a gente se relacionando com Ele nesta dimensão de filho, de filha com o Pai. Que Deus nutre a expectativa de que nos voltemos para Ele de todo o nosso coração. Que Deus nutre a expectativa de que nós nos arrependamos dos nossos pecados e voltemos para Ele, para termos comunhão com Ele como Pai, nos aconchegarmos nos seus braços de amor, como nós cantamos aqui, nos lançamos aos seus braços, nos aconchegarmos no seu peito e recebemos o seu carinho. Deus tem essa expectativa. Se você olhar comigo o verso 20 do capítulo 15, que nós lemos da parábola do filho pródigo, nós vemos que este jovem, depois que ele caiu em si, determinou no seu coração: eu me arrependo, eu vou voltar para o meu pai. O texto diz que estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho. Para mim esse versículo é chave nessa história e revela algo tão profundo do coração do pai. O pai deu liberdade ao filho de pegar os bens e ir embora. Fez o que provavelmente nenhum outro pai faria, porque aquele filho estava pedindo algo que não era de direito, porque o pai ainda não havia morrido, ele não tinha direito da herança. Mas aquele pai fez, respeitou a escolha errada do seu filho, mas aquele pai nunca desistiu de seu filho. Aquele pai nunca desistiu de esperar pela volta do seu filho. Aquele pai esperava ansiosamente a volta do seu filho. Tinha expectativa no seu coração de vê-lo voltando no caminho, de entrando de novo pelas portas da sua casa. Tinha expectativa de nutrir realmente o seu amor em direção ao seu filho, de cuidar dele. Tinha expectativa ainda de desfrutar do relacionamento com o seu filho. Tinha expectativa de perdoar-lhe os seus pecados. Tinha expectativa de manifestar o seu amor. Por isso, quando ele vê o seu filho ao longe, o texto diz, não é o filho que vem correndo na direção do pai, é o pai que vem na direção do filho. Isso é lindo. Isso não aconteceria no contexto em que Jesus vivia, o contexto cultural.
Um pai não faria isso, porque o pai tinha a mais alta posição de autoridade e honra na família. Era o filho que deveria vir correndo ao pai. Mas aqui Jesus revela o coração do Pai Celestial. Não um pai preso pelos laços da cultura, não um pai preso pelas amarras culturais, mas um pai que é realmente o Senhor de todas as culturas e de todas as épocas, e está acima de todas as instituições humanas e de todas as ações culturais que nós temos, que nos adequamos a elas. É um pai de amor. E aí nós vemos esse pai que quebra esses conceitos culturais, e um pai que sai do seu lugar, que era o ofendido, ele vai na direção do filho. Ele vai na direção do filho. Queria que você soubesse aqui nesta manhã, que Deus, o Pai, Ele olha para mim e para você com uma expectativa tremenda. Ele olha para mim e para você com uma ansiedade no seu coração, de que nos voltemos para Ele, de que venhamos para os seus braços, de que possamos receber e desfrutar de tudo que Ele tem a nos oferecer. Eu gosto muito do texto de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que diz: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é totalmente dele, ou é perfeito para com Ele. É exatamente esta imagem de Deus que olha para toda a terra e procura pessoas, tem a expectativa de encontrar pessoas que estão com o coração perfeito para com Ele, que estão com o coração dedicado para Ele. E veja, Deus não procura pessoas para esmagá-las, Deus não procura pessoas para feri-las, Deus não procura pessoas para cerceá-las, Deus procura pessoas para abençoá-las, para mostrar a sua força, mostrar o seu poder, mostrar a sua glória. Nós vivemos numa cultura secular, onde Deus é tirado do contexto da vida humana. Nós vivemos numa cultura racionalista, que põe a mente, a ciência acima da presença de Deus. Mas eu quero que você entenda nessa manhã, que existe um Deus acima de toda razão humana, de toda a criação, um Deus que criou tudo isso, e um Deus que é Pai, e que anseia se relacionar com você. E como muitas vezes a cultura, o racionalismo, o secularismo não consegue destruir a ideia de um Deus, não consegue, porque Deus realmente existe, e ninguém vai conseguir fazer isso, Ele é a verdade, mas eles trabalham na cultura então de tal forma, que a gente não se relacione com Deus de forma adequada, que a gente não o veja como Ele é. E é por isso que muitos de nós temos dificuldade de ver Deus como um Pai, e um Deus que procura nesse mundo pessoas que se relacionem com Ele de coração inteiro, para mostrar a sua glória. Muitos de nós temos a visão de um Pai que é juiz, temos a visão de um Pai que é um policial, que está esperando a gente fazer alguma coisa errada, para Ele descer o cacetete na nossa cabeça. Mas a visão que Deus nos mostra aqui, é a visão de um Pai que ama, e que tem expectativa que nos voltemos para Ele mostrar o seu amor, a sua grandeza, a sua glória. Eu tinha um pastor amigo meu, que ele perdeu o seu pai com 3 anos de idade, e ele era o filho caçula, então ele não conviveu com seu pai, ele não cresceu com seu pai, e ele conta a experiência dele. Muitas vezes ele falou comigo com isso, com lágrimas nos olhos. Ele diz assim: eu demorei muito para entender, a entender Deus como Pai, eu sempre tive muita dificuldade de entender Deus como Pai, até que um dia que o Espírito de Deus abriu o seu entendimento, os seus olhos, e ele em prantos reconheceu que Deus não era só o Criador, que Deus não era só o Deus Todo-Poderoso, que Deus não era simplesmente aquele que é soberano, mas é um Deus que é Pai, um Deus que é Pai, que tinha expectativa de tê-lo com Ele. Foi extremamente curadora essa experiência. Talvez haja pessoas aqui nessa manhã que nunca tiveram um pai, ou por morte, falecimento, por questões circunstanciais, ou porque você nunca teve um pai presente. Você nunca teve um pai que você se relacionou como filho mesmo. Mas o Espírito de Deus cura isso no nosso coração. Se você entender o amor de Deus como Pai, você vai entender que muitas vezes nossos pais humanos que falharam, erraram conosco, muitas vezes até por ignorância, desconhecimento, que o Deus como Pai é muito maior, e o que nós podemos encontrar Ele é algo maravilhoso. Há algumas semanas nós temos estudado nos grupos pequenos valores da fé, da maturidade cristã, e um deles tem sido a adoração. E nós relembramos o texto de João capítulo 4, verso 23, em que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ou seja, você já compreendeu que quando você está iniciando um dia na sua vida,
que Deus está procurando a sua adoração, está procurando você e ver, experimentar e receber a sua adoração em espírito e verdade? Você já parou para pensar que quando você saiu de casa nesta manhã e chegou neste lugar para se reunir com a igreja, que Deus está à sua procura nesta manhã, procurando você, esperando que você o adore em espírito e verdade? Será que você tem essa concepção que você não veio só numa reunião religiosa, mas que Deus está aqui procurando o seu coração, que Deus está aqui para correr na tua direção, te abraçar e beijar o teu pescoço, que Deus está aqui para se relacionar com você nesta manhã? Como a gente perde essa dimensão de Deus como Pai, como a gente perde essa perspectiva. E uma palavra que reflete o coração do Pai é a expectativa. Deus espera você, Deus tem expectativas com você. E as expectativas é para que Ele revele a sua glória, o seu poder, a sua força, para que Ele realmente se relacione com você, tendo você como filho, como filha dEle. E este é o relacionamento mais curador, libertador, abençoador que eu e você podemos ter com Deus. Segunda palavra que reflete o coração de Deus aqui é perdão. Perdão. O filho havia determinado no seu coração que iria chegar para o pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas observe o verso 22, que o pai interrompe o discurso de confissão do filho. Não que a confissão não seja importante, é importante, porque o nosso pecado ofende e entristece a Deus, o nosso Pai. Sim, ofende e entristece, fere a sua santidade e a sua glória. O pecado precisa de arrependimento e confissão para ser perdoado. Mas observe aqui que o pai interrompe o discurso de confissão, interrompe a confissão do filho para dizer assim: espera aí, meus servos, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no dedo, coloquem sandálias nos pés. O pai não só ministra perdão, não só afirma eu te perdoo, o pai age com graça abundante, e ele age aqui manifestando perdão de várias formas. O fato dele ter corrido na direção do filho e beijado o pescoço já era símbolo de reconciliação e de perdão. Como eu já disse, o pai naquela cultura jamais faria isso. Agora, não bastasse, quando ele começa a dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho, quando ele chega nesse ponto: eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados, o pai interrompe. Que negócio é esse? O pai poderia ter dito assim: que negócio é esse? Agora você volta para minha casa depois de ter gasto todo o meu dinheiro, ter virado as costas para mim, você pensa que eu vou te receber aqui? Mas o pai interrompe o discurso dele e diz: que negócio é esse? Rapaz, que negócio é esse você falar que você não pode ser mais meu filho? Para com isso agora. Pessoal, traga lá, melhor roupa. O pai não falou assim: traga uma roupa limpa porque esse cara ficou cuidando de porco, está fedido, está sujo, agora vem na minha casa. O pai diz assim: traga a melhor roupa. O pai diz assim: coloca um anel no dedo. Anel é símbolo da autoridade. Esse menino aqui não vai ser empregado não, ele é filho, é meu herdeiro. Ele vai ter autoridade nessa casa. O pai diz assim: traz sandália, põe nos pés desse menino aqui. Por quê? Porque naquela época, os escravos, os servos das casas não tinham sandálias, andavam descalços, mas o filho tinha. O pai interrompe o discurso, a confissão, e ele diz assim: para com esse negócio que você vai ser meu empregado, você é meu filho. Eu te perdoo, eu te perdoo. Quantos de nós, irmãos, não conseguimos compreender essa dimensão de pai que Deus é? Você pode ter feito o que quer que seja no seu passado, talvez nessa semana. Deus está aqui para ministrar perdão a você. Deus está aqui para ter atitudes de perdão a você, não só para dizer: eu te perdoo, agora volta para o teu trabalho. Eu te perdoo, agora vai cuidar do rebanho. Eu te perdoo, agora vai para os seus afazeres. Ele diz: eu te perdoo, você é meu filho. Você é meu filho. Mas Satanás sempre acusa. Satanás sempre vem colocar dúvida no seu coração quanto ao perdão de Deus. Satanás sempre vem gerar culpa no seu coração. Ele é o acusador por excelência. Deus não vai perdoar você, você cometeu esse pecado de novo. Deus não vai perdoar você, semana passada você se reconciliou com Ele, essa semana você já errou de novo. Quero dizer, se você está aqui com o coração quebrantado e contrito, se você reconhece: Pai, eu errei, eu pequei, me perdoe, Deus vai perdoar. Ele é o perdoador por excelência. A palavra que define Deus como Pai é a atitude de perdão, e é por isso que Jesus está contando essa parábola para os líderes religiosos, para dizer: eu me relaciono com pecadores, porque o meu Deus que é Pai, perdoa pecador. Meu Deus que é Pai, perdoa pecador.
Considera a grandeza do perdão do Pai aqui. Considere a grandeza. A palavra de Deus diz, você conhece, nós memorizamos esse texto em Verdades Básicas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Se eu e você confessamos, temos perdão. Porque Deus não é um juiz, meramente, apesar de ser juiz de toda a terra também. Porque Deus é Pai. E Ele oferece perdão a todo aquele que arrepende e confessa o seu pecado. Terceira palavra que reflete o coração do Pai é graça. É graça. Graça que transborda em todo esse texto, em toda essa história. Graça que transborda através de Deus como Pai. Como eu disse, o Pai não somente perdoou o Filho, Ele fez muito mais. Ele fez muito mais do que a mera expressão de perdão. Ele restituiu ao Filho a sua posição dentro de casa. Ele restituiu o Filho, você é meu filho, para com isso, você é meu filho. E você sabe que graça é Deus fazer mais do que aquilo que merecemos. É Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, aquilo que nós não conseguimos conquistar com os nossos próprios méritos, com o nosso esforço pessoal, com o nosso trabalho. É Deus dar a você aquilo que você jamais conseguiria por si mesmo. É isso que Deus faz. Nessa história, Deus fez muito mais pelo filho. Ele deu muito mais do que aquilo que aquele filho esperava. Aquele filho naquela cultura esperava perdão e uma oportunidade de ter trabalho para comer o pão de cada dia. O Pai fez muito mais. O Pai fez muito mais. Da mesma forma, o Pai faz muito mais por mim e por você. Quando eu vim para Jesus Cristo, que eu reconheci os meus pecados e entendi que eu não podia viver a minha vida do mesmo jeito, eu pensava que Deus iria me dar o perdão dos pecados e a oportunidade de começar de novo. Mas Deus fez muito mais do que isso. Ele não só me perdoou os pecados, Ele não só me deu a oportunidade de começar uma nova vida, o que já é graça, mas Ele fez muito mais. Ele me deu muito mais do que eu poderia imaginar. Ele tem cuidado de mim, me abençoado, se relacionado comigo de uma forma muito mais profunda do que jamais eu poderia imaginar. Porque esse é o Deus da graça, é o Deus da graça. A graça de Deus, ela cura, ela abençoa, ela promove o melhor, ela nos valoriza. Eu já tenho repetido aqui muitas e muitas vezes, a graça, o conceito da graça só existe no cristianismo. É a única religião do mundo que apresenta o conceito da graça, porque é a única religião do mundo que tem a real quadro, a real dimensão do que é Deus como Pai. É única. É única. E eu e você estamos aqui nesta manhã, e eu e você estamos diante de um Deus da graça, um Deus que faz muito mais do que pedimos, um Deus que faz muito mais do que merecemos, um Deus que faz muito mais do que nós poderíamos conquistar por mérito próprio, um Deus que é o Deus de graça. Essa palavra define o coração do nosso Pai. Quarto, a palavra que define o coração do Pai aqui é abundância. Abundância. Como eu disse, Deus fez muito mais e fez de graça, fez por graça. E eu quero enfatizar isso aqui. Você já ouviu do texto de Romanos 5,20, que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. E é exatamente isso que nós vemos aqui nessa parábola do filho pródigo. A graça de Deus transbordante, abundante, maior do que o pecado desse filho, do que tudo de errado que ele havia feito. Se você olha o verso 17 dessa parábola, o próprio filho reconhece que o que o pai tinha era abundante. O filho diz assim, caindo ele em si, ele diz: quantos empregados do meu pai têm comido de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Por favor, entenda que nessa manhã, o coração de Deus como Pai é um coração que oferece a você a abundância. Muitos de nós estamos vivendo vidas mirradas, vivendo vidas raquíticas, espiritualmente falando, emocionalmente falando, socialmente falando, familiarmente falando. Muitos de nós temos vivido como se Deus tivesse rações escassas a cada dia para nós, limitadas, quando o que nós vemos no contexto bíblico todo é que Deus é um Deus de abundância, é um Deus que tem muito mais do que nós podemos imaginar. E nós estamos como aqueles meninos que às vezes recebem um pirulito do tio e ficam todos felizes e saem saltitando quando o tio, o amigo da família tem muito mais para dar. Muitas vezes eu e você estamos comendo as migalhas deste mundo, nos concentrando
nas coisas deste mundo, quando o que Deus tem para nos oferecer é muito mais. O que Ele tem é abundante. Eu gosto da dimensão em que Pedro ele pegou esse conceito. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Todas as coisas. Eu e você temos tudo em Deus, irmãos, para vivermos uma vida digna, honesta, honrada, de realização, de sentido e de propósito. Mas nós corremos atrás dos lixos deste mundo. Eu e você perdemos tempo, energia, foco, gastamos nossa saúde correndo atrás dos lixos deste mundo, das rações escassas deste mundo, buscando prazer, realização e sentido onde nunca vamos encontrar. Nós só vamos encontrar na casa do Pai, porque na casa do Pai há abundância de haveres, na casa do Pai há abundância. Quando você se volta para a casa do Pai, você conhece um Deus que faz muito mais e que tem recursos em abundância para mim e para você. Está na casa do Pai. Você conhece o Salmo 23, em que o salmista tem essa visão clara, que esse Deus é pastor, e pastor, uma das habilidades, das competências, das tarefas era cuidar, era dar alimento. Por isso o salmista diz: ele me guia mansamente às águas de descanso, ele refrigera a minha alma, ele me leva a pastos verdejantes. Este é o quadro do salmista a respeito de Deus como pastor, e ele reflete muito a condição de pai, porque o pai é o provedor, o pai é aquele que tem abundância. Você sabe, nossos filhos, é lindo ver as crianças não estão preocupadas se elas vão comer hoje à noite, elas não estão preocupadas se elas vão pagar, alguém vai pagar a luz e a água. Você acha que o seu filhinho, seu netinho está preocupado com isso? Está preocupado. Você é o pai, você é o provedor, nosso pai tem abundância. Quinto, o coração do pai é um coração de relacionamento, Veja, Deus não foi atrás do filho mais novo quando o filho diz assim: eu quero a parte da herança. Porque para Deus, o que Ele quer não é gente que fique dentro da casa obrigado. É gente que fique dentro da casa porque quer se relacionar com Ele. Entenda isso. Se você virar as costas para Deus, você sai da igreja, você sai do corpo de Cristo neste mundo, você sai e vira as costas para Deus, Deus vai respeitar isso, apesar disso entristecer muito coração dele. Por que Deus respeita? Porque Ele não quer um grupo de pessoas como robôs, que vão se relacionar com Ele porque não tem outra opção. Não tem outra opção. Deus é aquele que é um Deus de amor, que ama as coisas e por isso as deixa livres. Ama as pessoas e por isso as deixa livres. E eu e você que estamos aqui, se queremos nos relacionar com as pessoas de forma madura e saudável, precisamos deixar as pessoas livres. Relacionamento só é relacionamento quando os dois querem. Quando os dois querem. Às vezes a gente tenta forçar relacionamento com amigos, na família, forçar com as pessoas. Não tem jeito. Jesus deixou o filho mais novo ir embora por causa disso. Eu te amo, eu tenho o melhor para você, abundância, eu espero me relacionar com você como teu pai, só que eu vou respeitar a sua decisão, porque você precisa responder ao meu amor em amor. Deus quer relacionamento. É isso que os religiosos da época de Jesus não entendiam. Eles pensavam que Deus queria sacrifício, que Deus queria culto religioso, que Deus queria expressão religiosa, e Deus diz: eu quero é relacionamento. Quando você olha o segundo filho nessa parábola, diz que o filho mais velho ficou no campo, e quando ele volta para casa estava tendo festa. Por quê? O pai tinha mandado matar um novilho cevado, um novilho gordo. Nosso Deus é um Deus que gosta de churrasco. Aleluia. Mata lá o boi que nós estamos preparando aqui, porque esse filho estava morto e agora reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos fazer festa. E aí o que acontece é que o filho mais velho fica bronqueado, porque ele representa os líderes religiosos. Ele fala: peraí, eu tenho trabalhado nessa casa como escravo, tenho feito tudo o que o senhor quer, e agora, puxa vida, o senhor faz festa para o meu irmão mais novo, que gastou tudo irresponsavelmente. E o que nós aprendemos aqui é que Deus quer obediência, sim, mas não obediência por obediência. Deus quer obediência por amor. Deus quer obediência por gratidão. Deus quer obediência porque nós nos relacionamos com Ele na condição de filhos com seu Pai. Entenda aqui nessa manhã, Deus quer relacionamento com você. Não basta eu e você estarmos numa igreja domingo de manhã se nós não nos relacionamos com Ele durante a semana. Não basta eu e você suportarmos ficar num culto 1h30, 1h40 minutos, se eu e você não estamos aqui porque nós nos relacionamos com Ele, temos prazer na presença dEle. Não é isso que Deus quer. Deus quer misericórdia, amor, não sacrifícios.
Nosso Deus é um Deus de relacionamento, é por isso que a figura do Pai é extremamente importante. Deus não é o cara autoritário sentado no trono distante de nós, Ele é o Pai que vem, nos beija o pescoço e nos abraça. Porque essa palavra relacionamento é crucial. Cristianismo não é religião como as pessoas entendem, cristianismo é relacionamento pessoal com Deus, através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. É você se relacionar com Deus como Pai, deitar no colo dEle, sentir as batidas do coração, do peito dEle, é ter prazer na presença dEle. Orar não é fardo, adorar na igreja não é fardo, se relacionar com Ele através da Bíblia, das Escrituras Sagradas não é fardo, não é só mera disciplina, é prazer, é relacionamento, é diálogo, deve ser algo que refrigera a nossa alma, que renova o nosso coração, em quem temos prazer, porque estamos na presença do Pai. E é isso que o Pai anseia de mim e de você. O segundo filho, o segundo mais velho, fazia tudo o que tinha que fazer, mas fazia por obediência, se sentia um escravo dentro da casa do pai. Estava perto do pai, mas não tinha o calor da presença do pai. Estava perto do pai, mas não se relacionava com ele em amor. E o pai tem que sair e dizer assim: filho, não é assim. Não é assim. Se você observar comigo o verso 20. O verso 20 diz que o pai sai da festa para conversar com o filho que está lá, bicudo, do lado de fora da festa. E ele diz assim: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tem é seu. Slide 20, por favor. Tudo que eu tenho é seu. Isso é palavra de esperança. Se eu e você estamos aqui nessa manhã e não temos nos relacionado com Deus, Deus está vindo na tua direção, Ele sai da festa e vem falar com você: meu filho, eu te amo, tudo que eu tenho é seu, rapaz. A gente precisa se alegrar com aquele que está chegando agora. A gente precisa se alegrar, porque ele estava morto, foi perdido, mas agora ele foi achado, ele está vivo. Ele diz assim: mas o que eu tenho é teu, rapaz. Vem comigo, não fica de fora. Não age comigo como se fosse escravo, como se fosse religioso. Vem, eu sou teu pai. O que eu tenho é teu. O que eu tenho é teu. Relacionamento. Relacionamento. Sexta palavra: celebração. Nós entramos na estação da celebração nesse mês de agosto como igreja, no nosso calendário ministerial, nos grupos pequenos. E esse texto fala de celebração. O pai mandou matar o novilho cevado. Vamos fazer um churrasco, uma festa. Vamos nos alegrar. Jesus já havia dito isso 2 vezes nesse capítulo 15. O verso 7, Jesus diz: da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O verso 10, eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nosso Deus é um Deus que faz festa, nosso Deus é um Deus que celebra, nosso Deus é um Deus que tem alegria, é um Deus que é pai e um pai que gosta de celebrar com os filhos, irmãos. A casa de Deus, irmãos, é uma casa de festa, é de alegria, é de alegria. Quantos de nós temos a imagem de um Deus emburrado? Quantos de nós temos a imagem de um Deus sisudo? Quantos de nós temos a imagem de um Deus carrancudo? Você lembra daquele pai que a gente tinha antigamente, daquele avô, que quando estava a criançada brincando em casa, e de repente o pai chegava, a mãe falava: psst, o pai chegou. Pô, o pai chegou e estragou tudo, agora a gente não pode brincar. Vamos fazer carinha de anjo agora. Pai não é assim. Nosso Deus e Pai não é assim. Tem gente que pensa: eu vou vir para Jesus, eu vou andar com Deus, eu vou perder o prazer da vida, não vou ter mais alegria, pelo amor de Deus, vou perder a noitada, a balada, vou perder tudo que tem o mundo para oferecer. Aqui é que tem alegria e prazer. É que você nunca entendeu o que é relacionar com Deus como Pai. Você nunca entendeu o prazer de estar na casa do Pai. Você troca esse prazer efêmero, escasso, limitado, como eu já disse, por aquilo que é perene para o seu coração. Sendo que na eternidade, se você não desfrutar dessa alegria nesse mundo aqui, você não vai saber o que é estar na casa do Pai eternamente. O que nós vemos nesse texto é que o nosso Deus é um texto de celebração, irmãos. Celebra, de festa, de alegria. Quando um filho volta a casa, quando alguém se arrepende e vem para se relacionar com Ele em amor, esse Deus faz festa. E é por isso que nós como igreja devemos celebrar também, viver a estação da celebração com toda alegria. Em primeiro lugar, porque Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai. Mas segundo, porque temos desfrutado da sua graça e do seu cuidado abundante. E a última palavra que eu só quero enfatizar aqui, que permeia todas as palavras que nós vimos, é amor. O amor de Deus é a fonte de todas essas ações. O amor de Deus é fonte
da sua expectativa, do seu perdão, da sua graça. Ele é a fonte da sua celebração, da abundância de haveres que Ele tem para nós. É o amor. E eu quero deixar o último texto aqui para você, 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, pois por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não entende o prazer de viver com Deus, irmãos, ele não entende. O mundo não entende. O mundo não entende. Por quê? Porque não conhece Deus como Pai, não vai entender o fato de eu e você vivemos com Deus como Pai. Mas veja como o apóstolo João diz, como é grande o amor de Deus, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, fôssemos chamados filhos de Deus. Deus já é Pai porque Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, segunda pessoa da Trindade. Mas Ele também é Pai porque através de Jesus Cristo, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também somos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Somos feitos filhos de Deus. Tudo isso que nós vemos nessas parábolas, tudo isso que nós vemos na Bíblia, irmãos, é porque Deus nos ama com amor infindo. E Ele amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que você está se relacionando com Deus? Quem é Deus para você? Você já tem compreendido a dimensão de Deus como Pai, com tanta coisa que Ele tem a lhe oferecer? Como é que você tem vivido com Ele? Você tem se relacionado com Ele em amor e graça? Você tem usufruído do seu perdão, da abundância de bênçãos que Ele tem para dar a você? Quantos de nós estamos escravizados pela cultura? Quantos de nós estamos escravizados pela religião? Quantos de nós temos uma visão míope de tudo que Deus tem para nós? Queria que nesse domingo de Dia dos Pais, você pudesse se voltar para Deus como seu Pai. Colocar a cabeça no ombro dele, sentir o afago dos seus braços, receber um beijo no seu pescoço, e um abraço que só um Pai de amor e graça pode dar a você.